conta um pouquinho pra gente como foi essa relação, ou como era essa relação de vocês, da família de vocês com a escola antes da Wish, assim, pra gente. Antes da Wish, nós tínhamos grandes atribulações. O Matheus passou por alguns processos que não trouxeram um efeito, pelo contrário, né? Trouxeram alguns traumas aí. E foram processos dolorosos, porque a criança sofre, os pais, consequentemente, sofrem também. E no intuito de buscar algo melhor para ele, procuramos a ajuda psicológica e através da psicóloga e da psicopedagoga também, que era um trabalho em conjunto, conhecemos a Wish. De lá para cá, houve uma grande transformação. O Matheus passou a gostar de vir à escola, passou a ser feliz no ambiente escolar, coisa que trazia, apesar dos amigos, né, que ele fez, muitos amigos, mas não tinha aquela alegria de ir para a escola, era sempre um transtorno acordar pela manhã, e isso mexe muito com a família, né? É um desgaste muito grande, porque se um membro da família não está feliz, consequentemente o elo não fica feliz, né? E a transformação foi o ano passado, na primeira semana já sentimos a diferença, uma criança que tinha oportunidade de se expressar, que tinha a oportunidade de brincar, porque é uma criança, né? A exigência que era feita de uma forma absurda por conhecimentos que ainda não são necessários para uma criança, até a capacidade dele de evolução nunca foi respeitada como um indivíduo. E aqui a gente encontrou esse respeito, né? Aqui a gente percebe que meu filho não é um aluno, só um aluno, não é mais um aluno. Ele é um indivíduo que compõe a estrutura da escola. E eu enxergo isso no dia a dia, pela participação dele nas atividades, pelo retorno, o feedback que os professores nos passam e pela interação dele no dia a dia, a evolução dele dentro de casa, das atividades de casa, o amadurecimento dele, né, dentro de um grau esperado, não aquela exigência de que você tem que fazer dessa forma, sempre dessa forma. E aqui a gente percebe que ele tem a liberdade de se expressar e de se desenvolver realmente. E você falou dessa mudança assim um pouco logo na primeira semana, né, dele, assim, ele te trouxe coisas, Sim. Te trazia coisas em relação a outra escola anteriormente? As comparações são inevitáveis, né? As comparações são inevitáveis, né? Principalmente para uma criança de 8 anos. A ideia ainda de comparação e da forma que ele foi recebido. E foi a primeira coisa que ele me disse, né? De que quando ele chegou aqui, todas as crianças vieram e o abraçaram. Uma demonstração de carinho espontânea, sem uma exigência do professor, de nada. Poxa, um aluno recém-chegado já ser recepcionado dessa forma, mostra que é diferente. Né? Todo mundo ia gostar de em qualquer lugar que chegar e ser abraçado, não, né? Não tenha dúvida. E isso tocou muito ele. Né? Você vem de um lugar onde, não que ele não tinha amizades, ele tinha sim, muitas amizades. Meu filho, ele tem essa propensão a ser sociável, né? Mas dentro de um contexto, né? Porque dentro de várias exigências a criança se reprime, então deixa de ser tão participativo como é a característica dele, por medo de errar, por medo de não ser aceito, por diversos outros medos que ele não tinha e que foram gerados justamente por causa de situações, dessas cobranças. E hoje eu vejo meu filho. Hoje eu enxergo como eu realmente enxergava ele em casa. Era um mundo contraditório. Meu filho em casa era uma pessoa, dentro da escola, pelo feedback
das outras escolas que eu recebi, era uma criança completamente diferente. Isso me causava estranheza, porque, poxa, meu filho não é assim. Meu filho nunca foi agressivo, meu filho nunca teve condutas desrespeitosas, e eram separações que eram geradas constantemente. E, basicamente, não é a base da educação que nós damos a ele. É que as coisas mudaram assim, foram mais surpreendentes do que imaginávamos. Acreditávamos num processo, por ser uma escola com um método diferente, muito diferente do tradicional, acreditávamos que isso levaria um tempo. Em questão de semanas, meu filho estava extremamente adaptado, feliz, né? E, consequentemente, reforçando o elo da família, todos felizes também. Como você enxerga essa situação, assim, talvez, ou a questão da educação, né, para o mundo, na sociedade que a gente vive hoje? Assim, você consegue ver o Matheus, essas características, talvez, que a gente tanto Eu acho que isso é fundamental. Você, a partir do momento que você enxerga o indivíduo, você dá a ele oportunidades de ele se enxergar dentro da sociedade. Ao contrário de você criar robozinhos, né? A partir do momento que você frisa que a criança tem que fazer aquilo daquela maneira e somente daquela maneira, a criança limita totalmente a sua criatividade, perde totalmente o seu eu. Essa capacidade de enxergar, né, diferentes caminhos. Diferentes caminhos. E é isso que me impressiona demais aqui, que me deixa extremamente feliz e empolgado. Porque meu filho, ele tem uma visão diferente da minha, como vai ter dos filhos dele, mas ele se enxerga aqui. Ele consegue vislumbrar no seu futuro algo melhor para ele, algo que ele identificou para ele, não que identificaram para ele. E isso para mim é fantástico. Não há preço que pague por isso. A condição de você ser você mesmo. E durante anos, eu vivenciei isso, acredito que todos nós vivenciamos aquele sistema rígido, não pode isso, não pode aquilo, só pode isso. É extremamente complicado, é só uma resposta certa, né? Não há alternativas, né? E isso é muito limitador, principalmente na nossa sociedade. Então, vislumbro sim, acredito, por isso incentivo e indico a várias pessoas o método por meu filho funcionou e se vierem próximos filhos com certeza seguirão, não tenha dúvida. Em termos talvez das ferramentas práticas, assim, que vocês têm contato em casa, da avaliação, por exemplo, portfólio, né? Como é que é isso em casa? O Matheus leva, vocês conseguem identificar ali juntos, ele conta um pouco, né, das atividades, do que ele fez, o que vocês acham disso em relação a um método mais, uma prova, por exemplo, né? Porque a gente, por anos, foi pensando em como avaliar saindo desses métodos tradicionais de em 30 minutos ali ou em 1 hora, porque você tem que provar o conhecimento dela todo, né? É justamente esse o X da questão. E até mesmo pela pressão, muitas vezes você nunca vai dar o seu melhor naquele momento. Sim, por mais que você tenha passado noites estudando, às vezes é um dia que você não está bem, né? O próprio desgaste, eu acho que esse é o método justo, né? Porque você acaba avaliando o aluno no dia a dia, continuamente, né? Não somente naqueles instantes. Às vezes o aluno é excepcional na aula, chega naquele instante, por nervosismo, por diversas outras situações, acaba culminando numa reação inexplicável, o famoso branco, né? E o portfólio é uma ferramenta que a gente utiliza muito, porque vindo do portfólio, a gente se reúne. Para o Matheus especificamente, é fantástico, por quê? Porque ele relembra tudo. Ele conta cada história do que aconteceu. Nesse dia fulano deu risada, enfim, há uma situação gerada em cima disso. E o portfólio é uma ferramenta sensacional, que nos ajuda a conhecer o dia a dia deles, né? E relembrá-lo, né?
de tudo que foi feito e de tudo que passou. É muito legal ver o protagonismo deles, né? O que eles vivem aqui, eles conseguem levar para casa, né? Então eles deixam de ser tipo um acúmulo de coisas para contar o que eles estão criando, o que eles estão fazendo. Que foi mais significativo. Exato, né? Uma coisa que me marca muito no Matheus é justamente isso. Eu tenho a oportunidade de buscá-lo diariamente. E sempre quando buscava em escolas anteriores, eu escutava, né? Eu perguntava para ele como havia sido o dia, se tinha aprendido ou feito alguma coisa nova. Foi normal. Foi normal. E aqui a gente escuta algumas histórias fantásticas, né? Diversas possíveis. Ele tem voz ativa aqui. Isso que me deixa feliz. Ele não é podado, ele não é censurado, lógico, dentro de um padrão, mas orientado. Mas as expressões dele, as coisas que eles gostam, são valorizadas. Houve no ano passado, até me recordo bastante porque eu participei disso com ele, um trabalhinho que ele queria fazer em sala de aula, que era sobre o Clash Royale, que era um jogo que ele gostava muito. Não foi podado isso dele, pelo contrário, foi incentivado. Aliás, a partir disso, meu filho tinha extrema dificuldade de escrever. Extrema dificuldade. Não que ele não sabia, ele se expressa muito bem, porém verbalmente, não na escrita. E a partir disso, nós fizemos um trabalhinho onde a gente fazia os desenhos e redigia um textozinho sobre cada personagem do Clash Royale. Ele fez um livrinho. Para quem nunca gostou de escrever, foi fantástico. E a partir daí passou a ter mais participação nas rodas de leitura, enfim. Coisa que não imaginava. Sempre foi muito dificultoso para a gente. Então, essa forma de enxergá-lo, poder observar suas qualidades e suas deficiências também, isso também é muito importante, e poder trabalhar cada uma delas, para mim, eu não fico às vezes até sem palavras para agradecer o retorno que a gente tem. É sensacional. Foi demais! Emocionante. Eu tenho que encontrar porque às vezes eu isso não. Não tem uma reunião, que eu não saia daqui chorando, a minha sai todo mundo chorando. Olha, a gente compartilha disso e quando eu falo com meus amigos também, não tem jeito. É surreal. Quando a gente pensa no que é melhor para o nosso filho e a gente sempre pensa fazer a melhor escolha para ele, né, dentro do nosso universo, e se desligando do que a gente tem enraizado, moldar, né? A gente, quando teve a reunião lá dos pais, que a gente foi na última turma lá, que tinha uma pergunta que seria o mundo ideal para você, né, o seu filho. A única coisa que eu falei assim, que hoje o que eu mais pratico conversando com as pessoas é que assim, seja feliz nas suas escolhas. Se o mundo, cada um pudesse ser feliz nas escolhas deles, sem um desvio de caráter, a gente não estaria toda essa bagunça que tá, né? É claro, as pessoas às vezes ficam, o que é o sonho e o que é... Espera lá, existe uma questão, eu tenho o sonho de ser astronauta, mas espera lá, não vou ser astronauta. Preciso trabalhar. Eu tenho que ser feliz na escolha que eu fizer, né? Porque é uma questão assim, até de... Cresci ouvindo muito minha mãe falou assim, não faça para os outros o que você não gostaria que fizesse para você. Né? Então a partir do momento que você começa a ter essas escolhas, pensar isso para o seu filho, você já começa a ter um norte, né, de raciocínio que aí você fala, poxa, e você vai vendo o resultado diário, da alegria. Por isso que eu me emociono bastante, justamente por causa disso. Porque eu acompanhei toda a trajetória dele, desde basicamente os problemas começaram no primeiro ano. Um primeiro ano extremamente traumático, onde o menino não conseguia memorizar o A, B e o C. Não conseguia. Não conseguia. Era muito difícil. E ele foi taxado. Né? Apesar de, depois de muitas pesquisas que nós fizemos, levamos a médicos, ele foi diagnosticado com sintomas de hiperatividade. Consequentemente, déficit de atenção, enfim.
Porém, já foi taxado na escola. Já criaram um rótulo, então ele era um menino que ficava excluído. Já olhavam pra ele de uma maneira diferente, gente, só por conta quem do- hoje não é hiperativo, síndrome de pensamento acelerado, todos somos, Quantas pais, informações filhos, existem? exato. Então, quanto mais nós excluirmos e menos incluir, é muito louco, porque a grande diferença é a inclusão. Não importa se você gosta de verde, amarelo, azul, cor-de-rosa. É cor, não é? Então tá bom, tá valendo. Cabe dentro desse contexto. E aí, olha só que interessante, você trouxe a questão do Clash Royale. Ele entendeu que ele é responsável por qualquer escolha. Então, disso, o pensamento crítico ficou muito evidente. E é o que a gente mais precisa para ser feliz com as nossas escolhas, entendeu? E é muito louco, porque se não tiver treino, não vai acontecer, não vai. E até mesmo para espanto deles, né? Porque quando ele trouxe a ideia do Exato. Clash Royale, ele já esperava ou não. Exato. Imagina, isso é um tava jogo, isso É brincadeira. Claro, vamos fazer. Ele chegou em casa maravilhado. Nós pegamos um caderno, ele começou a escrever. Eu falei, não, depois vamos digitar, vamos fazer um livro. Ele ficou super feliz. É justamente isso que a gente espera, né? Dentro de uma realidade, óbvio, mas que ele tenha voz ativa e que ele possa fazer as escolhas dele. E que ele saiba o que, que ele gosta e o que, que ele não gosta, o que, que ele é Justamente. capaz, né, para poder escolher. Porque Justamente. hoje a gente vê muitos jovens aí para prestar o vestibular, a minha irmã mesmo, por exemplo, que chegou no 3º ano do ensino médio e não sabia nem o que gostava e o que não gostava, porque a escola não dava tempo para ela pensar nisso. Né? Então é muito louco, assim, você passa uma vida na escola para escolher alguma coisa que você vai fazer, né, no resto da vida, talvez, ou não, mas você vai fazer uma escolha ali que vai impactar pelo menos os primeiros 4, 5 anos da sua vida, e a escola não te dá esse tempo de se conhecer, né, de saber, de te oferecer esse poder de fazer escolhas, ou de saber o que você Eu acho tem afinidade. Muito interessante a seguinte questão. Conhecimento, toda escola passa, certo? Educação tradicional ou outro tipo de educação, o conteúdo em si. Agora, saber usar o conteúdo, que é isso que você está trazendo da sua irmã e que é o que a gente vê nos nossos filhos. Eu vou saber usar o conteúdo dentro do joguinho? Sim, eles saberão. E eles vão poder usar esse conteúdo em qualquer outra situação. Eu acho que isso é o mais mágico que acontece aqui dentro. Mas seu filho faz conta, ele te explica como ele vai chegar. Ele vai te explicar como ele vai chegar. A operação, o mecanismo é indiferente. Porque o mecanismo Essa foi uma das maiores discussões que eu tinha na outra escola. Era justamente isso. Óbvio, a gente entende que é necessário Sim. o aprendizado. Sim. Mas eu não vou negativar um aluno porque ele chega no resultado de cabeça. O Matheus sempre Exato. fez o resultado de cabeça. Ele fazia os resultados de cabeça. E ele colocava o resultado, ele falou, não, pai, eu sei, isso aqui é aqui. A professora chamava a atenção dele justamente porque, concordo, tem que saber montar a operação. Mas qual é o propósito? O resultado. Se a criança sabe, óbvio que tem que trabalhar a parte de construção. Por quê? Não vai viver de calculador, enfim. É necessário entender o processo. Tem inúmeras maneiras de se chegar. Inúmeras naquele maneiras. resultado. É justamente isso. Não existe só uma. Sempre foi as minhas discussões com a escola justamente por causa disso. Enxergava uma outra criança completamente diferente do qual eu enxergava. Eu tenho um senso crítico muito forte. Às vezes eu acho que até exagerado com relação ao Matheus. Mas eu o conheço. Meu filho tem 9 anos e eu participei de cada segundo da vida dele. Então, eu posso dizer que eu conheço muito meu filho. Sei de todas as suas características, tanto favoráveis quanto desfavoráveis. E o que ele precisa trabalhar. Conheço cada um. Sou eu quem faço lição, sou eu quem o acompanho nas reuniões da escola. Na grande maioria das vezes sou eu.
Então eu conheço muito bem. Então eu acredito que eu tenho propriedades para dizer, meu filho, e jamais vou entrar em conflito com o professor se a opinião tiver muito divergente. Se não tiver muito divergente. Se não tiver Esse diálogo é fundamental, né? fundamental, É isso, porque a o gente passa um propósito é tempo com único. ele, mas você É também transferir conhece. conhecimento para a criança. Qual é o propósito? Formar cidadãos e que essa criança adquira conhecimento. É o meu intuito também, educação de Tem um casa, propósito não é comum. verdade? A gente tem um propósito em comum. Tem que ser uma parceria, né? Não... Extremamente. Né? Outros grandes programas que a gente encontra em outros colégios é a transferência de responsabilidades. Chegavam nas reuniões, vinha uma lista. Olha, seu filho precisa de psicopedagoga, psicóloga, professor de reforço, sugiro tal empresa, tal. Peraí. Né? Se você tem um problema com o meu filho com relação a comportamento, sou eu que vou resolver. A educação sou eu quem vai transferir a ele. Agora, conhecimento é uma responsabilidade da escola. Você precisa da minha ajuda para acompanhamento? Estamos juntos. Porque eu quero o melhor para o meu filho. Mas não me transfiram toda a responsabilidade, porque senão eu não preciso da escola. E a própria escola tem que aprender a se questionar Não também, tem né? dúvida, meu método a gente tá vem correto? fazendo, a escola como instituição vem fazendo a mesma coisa há séculos. Há séculos. E tudo mudou e a escola não mudou, né? Muito. Então, eu acho que poucas escolas param para se questionar se de fato, né, a criança aguenta ficar 5 horas sentada numa cadeira Fazendo a assistindo mesma alguém falar. atividade. Quem aguenta? Nós adultos não aguentamos, né? Não dá. Então, Ainda mais aí é crianças muito com uma fácil taxar disposição de muito hiperativo, grande. de déficit de atenção. É justamente isso. É E difícil se olhar, né? Se olhar as próprias práticas. é justamente isso. Mais uma vez eu reforço, por isso que eu sou grato mesmo. Às vezes parece até... Não, pela transformação do meu filho. Pela identificação dele. Ele, no primeiro ano dele, ele sentava para fazer uma folhinha de lição, ele ficava 1h30, 2 horas e chorava, dizendo que, imagina as coisas que ele já deve ter ouvido, né? De que ele era criança que não tinha nascido para estudar, de que ele não servia para isso, que ele tinha que fazer outras coisas. Ele chorava assim, muito. É triste. E o né? ver hoje. O ano passado eu fiquei descobrindo que ele era Relações Públicas, né? As pessoas que vêm conhecer a escola, ele leva para apresentar. apresenta, faz um tour, assim. E isso para mim é sensacional. Por quê? Porque é o filho que eu enxergo, é a criança que eu enxergo. Meu filho sociável, comunicativo, espontâneo. E ele perdeu, ele tinha perdido isso. Por quê? Por receio de errar, por ser taxado, por ser cobrado. Enfim, não que ele não vai encontrar isso no futuro, acredito que ele vá, mas ele vai estar muito mais seguro. Ele vai saber como sair dessas enrascadas. Ele está E muito que mais tudo seguro. bem errar também, né? Porque eu acho claro. que a escola tradicional tem uma questão com o erro, assim, que parece que é A morte. um E fato pelo contrário, enorme. o erro, se não existisse erro, não teria aprendizado. Cada vez mais as grandes organizações estão buscando pessoas que têm essa coragem de arriscar, de Se tentar coisas apresentar. novas e inovar. E você só Justamente. consegue inovar errando, né? Entendeu? Tentando e errando. Não tem Uma hora como. certa, né? Defina isso. Você não pode ter medo do erro, né? É um processo de aprendizado, não tem jeito. Muitos terão acertos, muitos erros, mas faz parte do aprendizado. E hoje eu vejo muito mais seguro. Ele errou, poxa, olha, errei aqui, já sabe identificar, sabe pesquisar por onde o caminho que ele deve chegar. Tudo tem uma situação completamente diferente. Até a forma dele analisar as situações mudou muito. Óbvio, muito com o auxílio da escola, muito com o amadurecimento também, que é proporcional, no decorrer da idade. Mas com orientação isso fica muito mais fácil. E eu percebo isso nele, a segurança dele, de pesquisar, às vezes até para os jogos dele. Poxa, pai, tem uma fase que está difícil, peraí, faz as pesquisas dele, anota. Sabe onde buscar a informação. Sabe e como buscar a utilizar. informação, que é extremamente importante para tudo, né?
E acho que esse cuidado também com o lado emocional, né? Com esse lado da construção do ser humano, né? Não só os conhecimentos, as informações, né? A gente busca muito esse equilíbrio do ser humano. Essa assim, força como emocional todo, né? dele foi uma das grandes transformações. Tanto é que a psicóloga deu alta para ele justamente nesse sentido. Porque ele era muito frágil emocionalmente. Sentia muita falta da gente, dos pais, a ideia dos pais estar fora era aterrorizante para ele. Justamente por quê? Porque nós éramos o porto seguro dele. Hoje não. Acabamos de viajar no carnaval agora e fomos só eu e minha esposa. Ele ficou com as avós, tranquilamente. Ele tem essa estrutura emocional bem definida agora. Porque ele sabe das ações, ele sabe da forma que ele deve agir, que ele deve comportar, e, enfim, não se perdendo em pensamentos ruins, papai, a mamãe, não. Hoje ele é muito mais seguro, muito mais incisivo nas decisões. É um amadurecimento. E a escola é fato que a escola tem contribuído muito, muito mesmo. Muito legal. Muito. E podem, porque eu falo muito. Não, você falou coisas fantásticas. Muito obrigada. Acho que Deu uma isso. timeline muito rica. Agradecer. Vocês querem É dar muito bom ouvir, assim. uma pensada de algum tópico, ou você mesmo quer gostaria de trazer falar, alguma trazer coisa? algo, uma experiência bacana, ou mesmo uma mensagem que fosse pro seu filho, que isso aqui vai ficar gravado, depois você guarda lá. Poxa, ia ser Na legal. formatura dele, olha que o papai falou. Ou talvez para outras famílias, né, em relação à educação. Eu acho que sim, eu acho que poderia contribuir com algo sim. Né? A primeira vez que nós entramos e conversamos com a Fábio, ficamos receosos por todos os momentos que nós passamos em determinados colégios. E a insegurança, enfim, é grande, porque é um método diferente, foge do desconhecido, foge completamente do tradicional, e que, como pais, a gente quer a preservação do nosso filho, né? Então a preocupação com relação ao vestibular, sempre pensando no futuro e no desenvolvimento. E confesso que eu e minha esposa iniciamos um processo, mas nos cercamos, né, de vários respaldos, né, a psicopedagoga, a própria psicóloga visitaram diversas vezes a escola, nós mesmos. E a segurança foi passada, foi transmitida, por isso apostamos. Eu digo apostamos porque é uma incógnita, até que entre no processo e você vivencie. Uma coisa é ser dito o processo, outra coisa é você vivenciar o processo. E a partir do momento que começamos a vivenciar, percebemos a diferença. E acho que a grande perspectiva, até para os pais que desejam conhecer, é vivenciar. Ver a diferença e sentir a diferença. Principalmente nos filhos, né? Acho que é a nossa principal expectativa. Pensar em pessoas do bem, pensar em criar pessoas preocupadas com o futuro, dentro de todas as possibilidades que há, dentro da visão da própria criança também, que é muito importante. Não há algo imposto pela sociedade, enfim, por todos os mecanismos que regem, mas sim pela visão da criança, buscar o seu futuro, buscar a sua alegria, buscar a sua felicidade. Eu e minha esposa costumamos dizer muito que, para mim, o mais importante é ver meu filho feliz. E aqui eu o vejo feliz. Essa para mim, é o principal. Pra gente também. Oxi. Com certeza. É isso. Obrigada. Legal aí.